mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas questões que foram apuradas, levantadas, colocadas no canal durante a semana e que no domingo nós acabamos por discorrer sobre elas, fazer algumas considerações que a gente chama de Dia das Questões, perguntas e respostas no domingo, chegando ao vídeo de número 10. Hoje é dia 21 de julho de 2024 e agora são aproximadamente 10h15 da manhã deste domingo, que você pode ver aqui pela janela de muita cerração. Durante a semana tivemos duas questões que eu coloquei na relevância e dessa vez, com menos questões, claro, que abre um espaço para que a gente possa debater melhor sobre o assunto. E um dos assuntos que eu mais gosto, foi colocado aqui pelo Leandro Silva. Na sua opinião, como seria o método Décio Bazin nos dias de hoje, considerando assim a possibilidade do método ser atualizado? Seria procurar ações com dividend yield acima de 7, 8, 9%. Em 1992 era acima de 6. Hoje seria quanto? E a nossa referência para poder abordar essa questão é exatamente o livro do Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações. Eu deixo marcado aqui, antes que seja tarde, porque o significado de antes que seja tarde é porque quanto mais cedo você começar, melhor. Mas o que de fato nós estamos interessados aqui está lá na página 63, no capítulo 4, eu deixei algumas coisas marcadas, porque é um capítulo ao qual eu sou muito recorrente em abordar o que aqui é colocado. O Décio Bazin, ele trata no livro como preço justo aquilo que nós convencionamos chamar de preço teto. Uma questão de nomenclatura, é porque lá naquela época, e até hoje, é premente no mercado você encontrar o preço justo, aquele que está de acordo, ou o preço-alvo, aquele que você quer chegar, ou, no caso, o preço-teto, que nós definimos aqui no canal como sendo o máximo que nós pagamos por uma ação, desde que nos retorne um percentual em dividendo. E veja aqui que o Décio Bazin ele considera a taxa básica de 6% para a remuneração de títulos de renda fixa como universalmente aceita. Tem toda uma discussão em torno disso, eu tenho vídeos aqui no canal chamado Preço Teto, que fala bem sobre isso. Não é só nessa literatura que aparece o 6%, existem outras literaturas que aparecem. Com isso, ele passa então a admitir que 6% seja a taxa básica de remuneração de ações. Aqui tem um detalhe, antes até de nós irmos adiante. Essa edição do livro, que por muito me acompanhou, do Décio Bazin, ele nasceu em 31, morreu em 2003. Essa edição foi revisada em 94, mas o texto original é de 1992. E o raciocínio do livro, escrito à época, é que a remuneração, chamada de dividendos, não pode ser menor que 6% ao ano, para que, então, os dividendos eles sejam de fato remunerativos em relação ao preço que você paga pela ação. No vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no canal, existem duas formas de você chegar lá. A partir dos proventos que são pagos, para você estabelecer o preço teto que se pagaria pela ação de forma que remunerasse no mínimo 6%. Então, ou você divide por 6%, ou seja, dividindo por 0,06, ou você multiplica o dividendo pago por 16,67. Eu fiz um exemplo aqui no canal. Então vamos tomar um exemplo diferente até do exemplo que nós tomamos da última vez aqui no canal. Vamos pegar uma ação que costuma nos pagar, em média, 41 centavos de dividendos por ano, pagamento anual. Vamos dividir esse valor aí por 6%, 0,06, e veja que neste caso, o máximo que pagaríamos por uma ação para que recebêssemos aqueles 41 centavos ou 6% pelo valor que pagamos pela ação seria de R$ 6,83. Isto andando pelo caminho número 1, que é dividindo aqui por
6%. Veja que 6, né, seria, esse 6 aqui é 6% de 100. No segundo caminho, nós pegaríamos os 41 centavos e, neste caso, nós multiplicaríamos por 16, ali está 16,67, mas é uma dízima periódica, então a gente precisa colocar aqui muitos 6 depois da vírgula, e nós vamos ver que acabaremos por chegar nos mesmos R$ 6,83. Então, ou você divide por 6%, ou multiplica por 16,67 e tem toda uma demonstração aqui como é que chegou nesses valores. O mais importante é que esse é o valor máximo. Mas a pergunta que ficou aqui no canal é o seguinte: como nós traríamos, se é que isso existe, né, de trazer esses valores para o tempo presente, para os dias de hoje, já que o livro, em 92, ele tem 32 anos de quando ele foi escrito e tem 30 anos desde que houve a última revisão. O livro é bastante interessante nesse capítulo com relação à discussão, porque ele vai andar aqui, né, por temas que, a meu ver, são bastante interessantes, como, por exemplo, aqui, quando você investe numa ação, né, não é só o objetivo de comprar a ação por conta dos dividendos. Há outros objetivos, aqui só está fora do lugar, mas um deles, né, é especular, comprando e vendendo para tentar ganhar em prazo curto. Basicamente o que fazem os swing traders ou os day traders. Também você pode adquirir uma reserva de valor como garantia contra a desvalorização da moeda, ou seja, é melhor ter a ação do que uma... Aqui, claro, ele está falando de 1992, eu não me lembro qual era a moeda naquela época, eu acredito que já era o cruzado novo, que foi um pouquinho antes do real, e se estava dentro de um processo de hiperinflação, ainda era uma cauda ainda da extensão da hiperinflação. Então, por isso que ele fala com relação à desvalorização da moeda. A outra razão aqui para se obter essas ações é melhorar a posição na companhia para quem já é acionista. E também alguém pode tentar aqui o controle da empresa. Melhorar a posição, no caso, né, tem pessoas que... A BlackRock faz muito isso, né, de estar posicionado. O fato é que, embora não interfira na gestão da companhia, você pode colocar pessoas no conselho de administração e ter informações a partir dali que são interessantes justamente para a sua tomada de decisão em relação à empresa. E depois, no capítulo, ainda vai entrar em outras discussões bastante interessantes aqui, como, por exemplo, que em comparação para reforçar sua posição na empresa, orientado pelo valor patrimonial, não é o caso do que a gente tenta aqui no canal. Realmente nós olhamos para os proventos, que é a forma que remunera por aquilo que nós acabamos por investir. E a discussão acaba andando na linha de estabelecimento do preço, né? Porque veja que ele fala o tempo inteiro em preço justo, já que o preço justo para um pode não ser o preço justo para outro. Então ele pega um exemplo aqui, ó, de uma empresa cujo patrimônio líquido dessa empresa seja 600 bilhões. Seus valores são elevados porque a moeda da época colocava assim. E ela tem o capital dividido em 50 milhões de ações. E ela paga dividendos anuais de 480 por ação e cuja cotação na bolsa atualmente está em 10 mil nos valores aí que foram colocados. Se eu falei reais aqui, você esqueça, é um valor daquela época lá e ele nem menciona em moeda. Então, observe aqui, ó, que pelo critério do investidor que deseja ter seu capital remunerado a preço justo, que é no máximo de 16,67 vezes pelo valor do provento pago, que é esses 480. Então, nesse caso, você multiplica 480 por 16,67 ou divide por 0,06, que vai redundar nesses 8 mil. Então, veja que se está cotado a 10 mil, então estaria com valor acima desse que a gente chama aqui no canal de preço teto. No entanto, se a ideia é só aumentar a posição
na empresa, que ele chama aqui de preço justo, você pega o patrimônio líquido da companhia, 600 bilhões, que está aqui, e divide pelo número de ações, 50 milhões, e você vai ter aqui o preço por ação de 12 mil. Então, nesse caso, o preço estaria justo e para aumentar a posição está valendo a pena. Para quem quer dividendos, no caso, estabelecendo aquele 6%, que depois nós já vamos falar agora em seguida dos 7, 8 ou 9, mas no entorno desses 6%, significa que não estaria no preço, mas se é para aumentar a posição, o preço estaria justo por conta do valor patrimonial por ação. Ele vem aqui completando o raciocínio. Ele diz o seguinte, quando as ações, o conjunto, a bolsa como inteiro, ela começa a subir, ou seja, seriam os bons que ele chama nesse livro, despertam os genuínos investidores para a realidade do que se tornou perigoso para aplicar, se tornou perigoso para aplicar em ações, ou seja, os preços estão muito altos. Então, consequentemente, você vai ter dividendos menores ou esse que ele chama de preço justo pode estar muito acima até para aumentar o patrimônio. Já nos crashes, quando as bolsas elas caem de forma mais vertiginosa, isso aí nos alerta para o fato de que o mercado de ações, já livre das distorções e turbulências, voltou a ser boa alternativa para investimentos. Por isso que nós gostamos quando as ações elas perdem os preços, desde que as empresas não percam os seus fundamentos. Já tem a outra linha de investidores, que são aqueles que querem mais no curto prazo, eles gostam muito quando dá esses booms, tem essas explosões no mercado, exatamente porque eles já esperam ter essa lucratividade de curto período, que não é o nosso caso. Caindo na questão que foi levantada, é o seguinte, se comprar ações que estão remunerando 6% ao ano, você receberá esse rendimento já a partir do primeiro ano. Então, 6%, que é a referência, se você compra com essa remuneração, já no fechado o primeiro ano, você vai ter recebido 6% de proventos. Mas poderá também ser remunerado a 6% se comprar uma ação que pague 5%. Só que daí é necessário que haja uma maturação do provento. E aqui ele diz o seguinte, se você compra a 6%, investindo aqui 100, então o seu tempo de maturação é 1 ano para receber os 6%. Se você compra a 5, então você vai ter que investir 120 e ter uma maturação que vai levar 4 anos. E veja que isso aqui vai crescendo exponencialmente. Você vai ter que botar mais valor e assim você vai ter um tempo de maturação cada vez maior para chegar nos 6% ao ano em função do valor que você investiu. Isso que a gente está pegando esse parâmetro dos 6%. Você começa a colocar aí, porque como tem um aumento exponencial, se for 7%, você escolhe que é 7%, e se a ação ela não está remunerando, se você comprou abaixo disso e a sua meta é 7%, então você tem um tempo de maturação que vai suplantar. Você vai ter que investir mais e vai ter que esperar um tempo maior para essa maturação. Por quê? Justamente por conta da composição dos juros. Note que a remuneração ela se dá no dividend yield. Aqui no caso, eu estou falando do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Eu vou falar de bancos aqui primeiramente, mas está aqui em 6% a nossa projeção. Só que esse 6%, embora seja em função do valor pago, aqui do provento pago, ele é em relação ao que é distribuído de lucro líquido, o percentual, que é o payout, 37,5%, e o lucro líquido, ele é um percentual do total de receitas. E você vai ver, ou seja, se você está buscando 7%, 8%, 9%, você vai ter que esperar, então, que o seu lucro líquido ele seja um percentual muito grande em relação à receita. Por exemplo, aqui nesse caso, a gente está vendo, está em torno de 5%. Então, como é que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul vai remunerar 7, 8, 9? Não, para ter 10%, ele teria que ter um lucro aqui de
1,4 bi e ter um payout na casa dos 100%. No caso do Santander, que tem uma receita de 130 bilhões e que tem um lucro líquido de 12, veja que o lucro líquido do Santander ele fica abaixo dos 10%. Então fica muito difícil, neste caso do Banco Santander, que ele vai trazer uma remuneração de 8%, de 9%, porque vai uma grande parte do lucro a ser distribuído. Vamos tomar o Bradesco aqui. Uma receita de 215 bilhões e o lucro aqui está em 16. Então, veja que esse aqui é um lucro até que vai ficar aí quase na faixa dos 8%. Então, não tem como distribuir 10%, né, em relação ao preço da ação. A não ser que, claro, evidentemente, o preço da ação caia muito abaixo aqui. Hoje está em torno de R$12 a ação, eu não atualizei aqui nessa tabela, mas é só para você ter uma ideia que é necessário, então, você ter uma lucratividade maior para que você possa atingir um percentual maior. E ainda contar com o fato de que o preço da ação está baixo para que possa atingir um percentual de 10, de 8, 9 ou 10%. Não que isso não seja possível. Agora vamos mudar de setor aqui, vamos para o setor das elétricas. Então veja aqui, ó, que neste caso a receita nossa estimada aqui de 36 bilhões para um lucro de 4,6. Está em torno de 11%, aqui mais ou menos, 11, 12% o lucro líquido em relação à receita. E o preço da ação, de repente você pode pegar uma ação com uma cotação baixa, R$ 10,57. Então, este é o caso onde você vai encontrar esses dividendos. Tem uma questão aqui de fazer uma busca bem acurada. Mas, veja que isso nós estamos considerando os proventos de R$ 1,15 aqui a serem pagos. Mas o preço, aliás, os proventos médios pagos foram de R$ 1,06 nos últimos 5 anos. O que pode fazer com que esses 10,11 de dividendos que a gente está aí acabe baixando, inclusive para menos de 9%. Outra abordagem que eu acho interessante é olhar sob o ponto de vista dos juros reais da nossa economia. Juro real é quando você pega a Selic e você desconta a inflação. Aqui no caso, a inflação tomando como IPCA. Deixa eu só ajustar aqui melhor para ficar mais visível o nosso juro real. Note que aqui na linha em azul a gente tem o andamento da taxa Selic desde o ano de 2007, onde ela estava aqui a R$ 13,13 e atualmente ela está aqui, ó, a última vez que ela foi atualizada, em junho, a R$ 10,04. Aqui é a taxa Selic over, não é a meta é 10,5. Tá? Então ele bota a taxa Selic over, que é o que comanda as remunerações do sistema financeiro. Aí tem o CDB, o DI, CDI, etc. E aqui, em vermelho, você vai ver a inflação, que hoje está cotada aqui nos últimos 12 meses em 4,23%. Então você desconta a linha azul, pega a linha azul, né, desconta a linha vermelha, e você vai ter essa curva preta aqui, que é o juro real. Veja que esse juro real, se nós pegarmos em 1º de 6 de 2023, estava 10,17%. Mas essa não é a regra. A regra é ficar aqui para baixo. Se nós pegarmos aqui, ó, dia 1º de janeiro de 2017, estava 7,42%. Já está mais próximo daqueles 6%. Lá atrás, no passado, em 2007, teve a 9,85%. Então, o juro real está a 10%, é uma excepcionalidade, e mesmo aqui, ó, acontece por um período muito inferior a um ano. A média deve ficar por aqui, ó, 4,98%. Veja que perto, ali namorando os 5%. Então faz todo sentido a gente pensar, segundo o livro do Décio Bazin, no 6%, que está um pouquinho acima da taxa de juros real da nossa economia. E aqui um gráfico mais realista,
Ele pega a mesma curva preta que ela traz aqui e vai mostrando a variação do juro real. Então, aqui nós temos o histórico dos juros reais. E nós temos a mediana, a média, o máximo e o mínimo. O que interessa aqui para nós, ou a média ou a mediana. A mediana é o seguinte, ordena todos os valores e pega aqueles que estão no meio. Se tiverem dois iguais, ou seja, se for par, na verdade, somos dois e divide por 2. A média, ela é a linha verde aqui. Então, a média está em 4,97, enquanto que a mediana 4,75. Estão ali batendo isso considerando, né, de 2003, nesse caso, até 2024. Então, nós estamos pegando 21 anos em que variou de variação dos juros real na nossa economia. Portanto, pegando tanto a média quanto a mediana, que estão ali batendo nos 5%, realmente faz muito sentido ainda se pensar em 6%. E assim, a meu ver, não tem sentido você estabelecer esses 7%, 8%, 9%. Você pode fazer isso aí, tá? Não quer dizer que seja impeditivo. Isso vai muito de acordo com a sua ambição no sentido positivo, né? Em termos de expectativa em relação à ação que você compra. Você vai encontrar ações aí que pagam dividendos, que têm esses percentuais. Mas são muito raros, acontecem em menor quantidade, nesse sentido que eu quero dizer com muito raros, e às vezes é apenas por um tempo limitado. Tem um instante ali que estão ultrapassando esses valores. Para mim, na minha visão, o livro do Décio Bazin está muito atualizado aqui, em relação a esses 6%, mesmo tendo passado mais de 30 anos que o livro foi escrito. Aqui no canal a gente continua estabelecendo 6%, quem quiser estabelecer 7, 8, 9, eu não vejo problema nenhum em colocar isso, só que, claro, restringe o número de ações e pode ser que isso não seja, de fato, realizável em prazos maiores, podendo até, inclusive, acontecer de você ter mais dificuldade de comprar essas ações, que num determinado momento estão pagando esses proventos, você tem dificuldade de comprar lá no futuro, porque no caso aqui você vai ter que calcular o seu preço teto, e se você calcula por 9%, então em vez de dividir por 0,06, vai dividir por 0,09, fazendo com que o preço teto ele acabe tendo um encolhimento. E só para que a gente tome aqui como referência, vamos supor aqui, os mesmos 41 centavos, se nós dividirmos agora por 0,09, então a mesma ação que nós estávamos pagando 6,83 dentro do preço teto, ou seja, seria mais fácil de chegar nesse preço, agora você precisa comprar essa mesma ação por R$ 4,55. E muitas vezes ela não desce nesse patamar e, portanto, principalmente se tiver um mercado de estável para um mercado de boom, onde então você tem uma ação, ela vai ficar na sua carteira por um bom tempo sem que você aumente a sua posição. E a segunda questão, também aqui do Leandro Silva, ele pergunta a minha opinião com relação a uma possível futura eleição do candidato Donald Trump nos Estados Unidos, né? Se isso pode deixar o dólar mais forte e afetar a Bolsa brasileira. Eu acho que a questão hoje não... Claro que a eleição ela pode ser algo preponderante assim, num curto espaço de tempo. Porque tem o primeiro efeito, é mais ou menos o que a gente tem visto aí, o nosso que está à frente aí do executivo, nos foi colocado à frente do executivo, é só ver assim que eventualmente ele diz cada coisa sem sentido, sem pé nem cabeça, e isso faz oscilar muito a nossa bolsa de valores, a gente já viu isso aí, essa história. Mas é no curto espaço de tempo, porque logo depois ele já muda o discurso, começa a falar outra coisa e o mercado se estabiliza. O mercado é meio que um bobo da corte, né, dessas questões da política. Então a gente olha, a gente entende o que está sendo feito do ponto de vista político, mas a gente não acompanha o mercado, porque o mercado, para mim, ele é meio que um João Bobo nessa história. E acredito que a eleição também tenha um efeito parecido.
A questão que eu vejo hoje, se eu colocar no longo prazo, é o alto endividamento dos Estados Unidos e aquilo que nós vimos no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui, a possibilidade de que essas subidas, esses recordes muito seguidos da Bolsa Americana, pode não ser uma constante. Então, se houver um início de uma curva de descida, pode ser que a descida seja uma rampa bem, não digo íngreme, mas bem consistente, pelo menos. E nesse contexto, eu acredito que o dólar deve ficar mais ou menos oscilando dentro e, eventualmente, né, se o nosso sujeito que está à frente do executivo não continuar fazendo as coisas, ou dizendo as coisas que está dizendo, ele acaba oscilando, né, entre um 6 baixo e um 5 de médio para alto, não tendo nada significativo. Mas, se houver o início dessa rampa íngreme, ou não necessariamente íngreme, mas constante na Bolsa Americana, isso vai refletir na nossa aqui também. Mas não por causa da eleição, né? É mais por conta de como está a economia americana como um todo, e ela, a meu ver, assim, pode ser independente de quem seja o presidente. E aí sim, aí nesta curva possível, venham a surgir oportunidades. Pelo menos é o que eu olho assim, em termos de mercado nesse momento. Não consigo enxergar muito mais do que isso, teria que ter um feeling mais apurado, só que daí a gente começa a entrar não mais em projeção, mas em previsão, e aqui no canal eu pelo menos não gosto de fazer previsões. E assim, esse foi nosso vídeo de hoje, eu espero tenha conseguido responder na amplitude, pelo menos a primeira questão que eu acho mais relevante, a segunda, que tem muito a ver com previsão, projeção, ela é bem mais complicada de se responder, mas ao mesmo tempo não vejo que o resultado seja de fato significativo para as decisões que nós estamos tomando hoje. A primeira questão para mim é bem relevante, ela é muito significativa porque nos traz a ideia do que nós temos que fazer no dia a dia e independente do que for acontecer na política aqui doméstica ou na política internacional, deixando as nossas posições relativamente seguras dentro da nossa construção, por um lado patrimonial, mas principalmente do ponto de vista da nossa renda passiva, que é o que lá no final de contas acaba suplantando inclusive os desajustes que podem acontecer na economia, como por exemplo o fator inflacionário ou de elevada curva de juros. Nós mantemos uma estabilidade e ainda crescemos dentro dessa estabilidade, nos dando uma independência financeira de mais longo prazo. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço